Alô pessoal, bem-vindo ao canal FISMAT Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar o que é erro, né? Principalmente em física, né? O erro. Algum fato ou uma ação que provoca um resultado não esperado. Uma definição bem vaga de erro, né? Algum fato ou ação que provoca um resultado não esperado. Então, define-se erro. Bem vago essa definição. O erro, em qualquer área da atividade humana, engenharia, física, matemática, política, história, qualquer área da atividade humana. Quando você faz alguma atividade, você é passivo de erro. O erro, qual a função do erro? O erro, ele aumenta a entropia, aumenta a desordem. Se você errar em engenharia civil, nos cálculos da estrutura de um prédio, o prédio desmorona. Ele estava organizado, fica desorganizado, um monte de entulho. Se você errar em engenharia elétrica, né, distribuição de fio, corrente, dimensionamento de fios, se você errar, dá incêndio, dá curto-circuito, queima, né, desordem, menos desordem. Se você errar no trânsito, dá acidente. O carro é um sistema organizado, o ser humano também é um sistema organizado. Quando dá acidente, o carro fica com desordem, fica desorganizado. A pessoa pode ficar doente ou morrer. Também doença é uma desordem. E morrer também aumenta a entropia. Então a entropia está relacionada com o erro. Interessante isso aí, bem filosófico. O erro matemático. O erro matemático, principalmente, está relacionado com a natureza dos números. Os números, eles, dependendo da classe dele, eles não são exatos. Os números inteiros são exatos. Os números racionais nem sempre o são. Exemplo, 1 dividido por 3, 0,3333, tem infinitas casas decimais. Então está limitado pelo número das casas decimais. Ninguém trabalha com infinito, infinitas casas decimais, nem computador. O computador também tem erros dentro dele. Ele trabalha com número limitado de memória e no número limitado de bytes. Bits, bytes. Então, o computador é limitado. E os números binários também têm dízima periódica infinita. Se pegar 0,1 decimal e passar para zero para um sistema binário, você vai ver uma dízima periódica infinita. Aí o computador, o que faz? Ele trunca o erro, né? Então você trabalha com a precisão do computador. Então os erros dependem da natureza dos números, né? Números irracionais, raiz quadrada de 2, π, e, tem infinitas casas decimais. Então, dependendo do número de casas que você trabalha aqui, o que você desprezou é um erro. O erro em física. Vamos analisar o erro estatístico, de medir. A física é uma ciência de medição. Ela mede grandezas, né? Espaço, tempo, velocidade, aceleração, massa, carga elétrica, corrente, voltagem. Ela é uma ciência de medição, mede. Só que quando fazemos uma medida, procuramos o valor médio. Para termos o valor médio, precisamos fazer várias medidas do mesmo experimento. O valor médio, ele tende ao valor verdadeiro quando o número de medidas tende ao infinito. Só que na prática, né, a pessoa faz 10, 5, 20 medidas, na prática é limitado, né, por tempo e espaço, né? E a paciência do ser humano, né? Ninguém vai fazer 1000 medidas, que é tão cansativo que e muitas vezes o ganho de precisão não é muito, só perdeu tempo, né? Então o valor médio verdadeiro ninguém conhece. E quando você trabalha com fórmulas físicas, a hora que tem as fórmulas físicas tem divisão, tem soma, tem logaritmo, raiz, e cada medida tem um erro. Quando você faz as operações matemáticas, os cálculos matemáticos, existe a propagação de erros. O erro se propaga. Ele pega um número mais um errinho elevado ao quadrado, é o errinho ao quadrado. A raiz quadrada de um número
Se esse número, se você limita o número de casas, tem um errinho. Todas as operações da matemática produzem uma propagação de erros. Existe um ramo da matemática chamado propagação de erros, da matemática e da física. E a precisão é limitada pela qualidade do instrumento, né? Vamos supor, você vai medir a massa. Pega uma balança essa de analógica, né? O valor mínimo lá é 1 grama, então a precisão é meio grama, né? Você não vai medir, se o seu experimento exige alta precisão, você não vai usar, você tem que usar uma balança analítica, digital, lá em laboratório químico, né? Porque lá com temperatura controlada, você não pode, você tem que pegar o objeto para ser medido com pinça, tem diversas técnicas, né? E agora, o cara que vende peixe, 1 grama de precisão, tá bom. Mas quem vende, por exemplo, ouro, 1 grama, tem que ter uma balança mais precisa, né? E quem trabalha lá no CERN, né? O colisor de partículas lá na Europa, a alta precisão dos instrumentos lá é enorme. Depende da sua atividade. Então você vai ter um instrumento adequado, né? Você usa uma régua para desenhar, para medir uma régua, né? Precisão de 1 milímetro. Agora, se você quer uma precisão maior, você usa um paquímetro. Precisão maior ainda, um micrômetro. E assim sucessivamente. Então, o valor verdadeiro é a média dos valores. Ó, pega um valor x1, x2, x3, x4. Quanto que você medir, divide por n. A quantidade que você medir. Tem um valor μ, é um valor médio. Quanto que ele é próximo do verdadeiro? Quanto maior o número de medidas. Então a gente nunca vai atingir o valor verdadeiro, né? Teria que ter infinitas medidas. O desvio é cada medida menos a média. Algumas medidas estão acima da média, outra abaixo da média. Dá um desvio. O valor aqui, ele oscila, né? Uma hora é negativo, uma hora é positivo. Então os matemáticos definiram desvio padrão, ó, é o desvio ao quadrado. Para evitar o problema de mais ou menos, você soma todo o desvio ao quadrado e divide por n ao quadrado, né? Porque você levou ao quadrado. Isso aí chama variância. É definido assim. Para medir a distribuição, a dispersão de erros, né? O erro pode ser a mais ou a menos do valor médio. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, sigma, um valor positivo. Quando você tem uma medida, você tem uma variação dela, né? Você tem uma incerteza dela. O que é incerteza? Incerteza está relacionada com a probabilidade de uma medida estar certa em um determinado intervalo. A noção é essa de incerteza, né? Mais ou menos um sigma, um desvio padrão. Mais ou menos 2 desvios padrões. Olha lá a medida aqui. O μ verdadeiro está aqui. Mais sigma menos sigma. A probabilidade, se é uma distribuição gaussiana, a probabilidade de estar verdadeira essa medida é 68,27%, ou 0,6827 aqui, é o valor exato. É a curva de Gauss normalizada para 1. A probabilidade mais infinita, menos infinita é 1, né? Não tem como errar, né? O número pode ser maior que 1 e menor que 1. O erro maior ou igual a 1. Então, o erro não existe. Então, você tem que ter um intervalo. O intervalo mais sigma menos sigma. Um desvio padrão menos desvio padrão. 68,27%. Se aumentar a faixa, você vai aumentar a probabilidade de a medida estar verdadeira, né? 95,45% aqui, ó. Menos 2 sigma mais 2 sigma. E 3 sigma. 0,9973, ó. A maioria das firmas trabalha com mais 3 sigma, menos 3 sigma. Qualidade, né? Peças de carro, peças eletrônicas. Trabalha isso aqui, com mais 3 sigma, mais 3 sigma. Alguns laboratórios de física têm uma faixa maior. Precisão maior. Mas o controle de qualidade é aqui. 99,7 mais ou menos por cento, ó. Significa o quê? Que a probabilidade de estar fora aqui é 3%. 3 em 1000. 0,3%. 3 em 1000.
Se você produzir 1000 peças, a probabilidade de ela sair fora da medida, de cada 1000 peças são 3 controle de qualidade. Porque a máquina, ela seguindo a distribuição gaussiana, ela produz uma pecinha um pouquinho maior, um pouquinho menor. A massa um pouquinho maior, um pouquinho menor. Um capacitor, uma capacitância um pouquinho maior, um pouquinho menor. Um resistor, um pouquinho maior. Por isso que tem uma tolerância, né? O resistor, qualquer atividade humana, qualquer. Não tem jeito. O próprio ser humano, né? Na média, tem uma altura. Pega os indivíduos adultos, dá mais ou menos a distribuição gaussiana, né? A massa do indivíduo. Os indivíduos adultos, mesma idade, mais ou menos distribuição gaussiana. A distribuição normal, a curva de Gauss, né? O Gauss disse o seguinte: os erros se distribuem de acordo com a curva de Gauss. Uma hipótese dele. Os pequenos erros, né? É a dispersão. E experimentalmente foi verificado isso, que os erros se distribuem de acordo com a curva de Gauss. A fórmula de Gauss, né? É definido, né? Mas existe uma dedução, uma matemática avançada. Gauss e Laplace trabalharam com isso. O valor médio, tá vendo? Cada medida aqui, o desvio ao quadrado, né? Divide pela sigma aqui ao quadrado, menos meio, é o número de Euler, 1 sobre sigma raiz quadrada 2π. A probabilidade de y em função de x na curva. Essa curva é normalizada. A probabilidade é igual à variação da área. Aqui, ó. É uma forma de um sino, né? Aí o matemático, olha lá, y em função de x, ela tende a encostar em x, só lá no infinito. Tende aqui, ó. Então aqui está um valor médio, μ, valor verdadeiro que a gente não conhece, e a probabilidade aqui, ó, mais sigma menos sigma, 68,27%. 2 sigma, 95,45% de ser verdadeira a medida. E 3 sigma, 99,73%. Né? A distribuição gaussiana. Tem um vídeo sobre a curva de Gauss. Precisão em física. Exemplo de algumas medidas. Os físicos, devido aos equipamentos sofisticados, eles trabalham com alta precisão. E as constantes da física, dá uma olhada, a constante de gravitação, ó, 2, 5 casas. 3, 5 casas. Vezes 10 a menos 11. Constante de gravitação de Newton. Olha a carga do elétron aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Agora tem 60, 21, 8 casas depois da vírgula. Repare aqui, ó, o desvio padrão, a precisão, ó, tem que ter o mesmo número de casas aqui no caso aqui. Você trabalha com desvio padrão, né? No caso aqui, admitindo 3 sigma, então por isso que tem mais ou menos de ser verdadeiro esse valor, ó, mais para cima, menos uma faixa. Agora, ó, a constante da luz, a velocidade da luz, ó, que é constante, os físicos definiram. 299, 699, 400 metros por segundo. Definido. Aí você consegue, como velocidade, né, a velocidade espaço sobre tempo, então você define o comprimento e o tempo em função da luz. Então a luz é constante. É esse valor, definiram. Os físicos tiveram a ideia de deixar a luz constante. Aí o tempo e o espaço ficam em função da velocidade da luz. O valor exato, constante de Planck. Ó, tem 2, 4, 6, 8 casas, vezes 10, que é a menor quantidade de energia de um fóton, né? Energia HF. Então a menor quantidade de energia entre dois níveis de energia é a constante de Planck. Não tem meia constante de Planck. Então a energia é quantizada. E com esse valor tão pequenininho. A energia não é contínua. Quantizada, por isso que tem uma mecânica quântica. Não é contínua a energia. Conclusão. O erro é um assunto vasto. Tem um capítulo inteiro da física e da matemática, teoria dos erros. E estuda a propagação de erros, né? Que afeta qualquer medida, né? E o erro faz parte da atividade humana, né?
Aquele que não errou, né? Quem nunca errou na vida, né? Em matemática e física, não existe ninguém que acerte os 100% dos exercícios ou 100% de matemática, química, biologia. Então, errar faz parte do ser humano. Na média, a gente procura acertar. Só que o erro, ele é estatístico, ele é intrínseco, está relacionado com a entropia, com a desordem. Então não tem como evitá-lo, tem como diminuí-lo, restringi-lo, mas é impossível eliminá-lo. Então a natureza da medida. Constante de Planck está aí o exemplo. Tem certeza, né? No mundo quântico. É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.